Veja bem, o prédio inteiro parecia um cadáver que esqueceu de cair. Às vezes fico sentado no chão da sala por horas observando a porta da entrada, como se ela fosse uma televisão desligada capaz de exibir alguma resposta. Não existe muito mais o que fazer. A comida acabou quase toda. A água parecia ser racionada como um cuidado que teria parecido ridículo alguns meses atrás. O tempo perdeu a utilidade. Dias e noites ainda existem, mas apenas porque a escuridão fica mais escura depois que o sol desaparece atrás das janelas bloqueadas. No começo eu acompanhei tudo. Passei madrugadas olhando telas, lendo notícias, ouvindo especialistas, assistindo as autoridades prometerem soluções que mudavam a cada semana. Sempre havia um plano, sempre havia uma explicação, sempre havia alguém lucrando enquanto o resto do mundo afundava. Lembro de pessoas discutindo nas redes sociais quem deveria ser culpado enquanto cidades inteiras apareciam dos mapas. Lembro de empresários vendendo segurança para quem podia pagar. Lembro de políticos pedindo calma de dentro de prédios protegidos por soldados. Agora tudo isso parece distante. O silêncio engoliu os debates, os discursos e as promessas. O silêncio venceu. Ainda assim não estou sozinho. Todas as noites alguma coisa percorre o corredor do prédio. Nunca vi o que é. Não tenho interesse em ver. Certas curiosidades custam mais do que valem. O som começa em algum ponto dos andares superiores e desce lentamente. Primeiro vem um ruído abafado, quase imperceptível. Depois um arrastar pesado, irregular, como se um corpo enorme estivesse sendo puxado sobre o piso. Às vezes escuto algo parecido com uma respiração. Outras vezes parece apenas carne roçando o concreto. Nunca consegui decidir qual era pior. Mas este som sempre para de frente com a minha porta. Sempre. Durante horas ele permanece ali. Não tenta entrar, não bate, não arranha. Apenas fica imóvel do outro lado, como um visitante paciente observando uma casa abandonada. Nas primeiras semanas eu me escondia no banheiro segurando uma faca de cozinha. Depois fiquei na sala observando a maçaneta. Hoje eu não faço nada. O medo exige energia e energia é um recurso escasso. Meu corpo aprendeu isso antes da minha mente. Estou mais magro do que jamais estive. Os ossos dos meus ombros aparecem através da pele. Minha barba cresceu sem forma. Meus cabelos estão oleosos. O cheiro do apartamento é uma mistura de poeira, suor e alimentos apodrecidos. Às vezes encontro pequenos cortes nas minhas mãos sem lembrar como surgiram. Às vezes percebo sangue seco sobre as unhas. Mas, naquela noite, porém, alguma coisa estava errada. Percebi logo ao despertar. O silêncio parecia diferente, maior, mais vazio. Fiquei imóvel durante vários minutos tentando entender o motivo daquele desconforto. Então eu percebi. O som não havia vindo ainda. Pela primeira vez desde que comecei a contar os dias através daquele ritual horrível, o corredor parecia silencioso. Nenhum arrastar, nenhuma respiração, nenhuma presença, nada. Senti um alívio imediato seguido por um medo ainda maior. Depois de alguns minutos, foi então que eu ouvi o elevador. O ruído metálico atravessou o prédio como uma lembrança de outro século. Fiquei paralisado. Durante alguns segundos cheguei a acreditar que estivesse imaginando aquilo. Mas o som continuou. O mecanismo antigo subia lentamente pelos andares, rangendo, trabalhando, vivo. Meu coração disparou. Não porque o som fosse assustador, porque era humano. Durante meses eu vi apenas coisas que pertenciam ao fim do mundo. Aquele elevador pertencia ao mundo anterior. Ele subiu, parou, exatamente no terceiro andar. O corredor permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então vieram os passos, calmos, regulares, não rápidos e nem lentos. Passos de alguém que não estava perdido. Passos de alguém que sabia exatamente onde queria chegar. Eles se aproximaram pouco a pouco até alcançar minha porta. Depois cessaram. Fiquei olhando para a madeira desgastada enquanto o suor escorria pelas minhas costas. Do outro lado ouvia algo. Talvez alguém, talvez algo pior. Os minutos passaram, nenhum som surgiu, nenhum movimento. Apenas aquela presença imóvel esperando no corredor escuro.
enquanto eu permanecia sentado do lado de dentro, incapaz de decidir se o verdadeiro horror era abrir a porta ou continuar vivendo sem jamais abri-la.